Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, uma semana depois de muito trabalho, uma semana em que nós tivemos aí vários eventos, inclusive tivemos uma reunião com a engenheirada de Joinville, onde nós recebemos candidatos para a reeleição que vai ocorrer essa semana. Eles vai ocorrer dia 3. E a eleição vai ocorrer dia 3. A reunião ocorreu. Exatamente. Então, mas hoje nós estamos aqui com a nossa bancada, de novo, composta só por engenheiros, para voltar ao tema que nós já tratamos há 2 programas atrás, que é o nosso Código Ambiental. Nós trouxemos aqui os nossos 2 conselheiros no CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e que apresentou o trabalho de como funciona o CONDEMA, e levemente apresentou as mudanças ou as inovações que o programa de meio ambiente da cidade passou a ser uma revisão. E nós nos comprometemos naquele programa de trazer a representação de proprietários. Hoje nós estamos aqui com 2 engenheiros que fazem parte de 2 associações. Associação de Moradores da Estrada Mildau e a Associação Aproágua, que é a Associação de Proprietários de Terras de Produtoras de Água. Depois o Vanderlei vai detalhar melhor essa... Então nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos ilustrar um pouco mais o tema, que é muito importante, segundo a ótica também dos seus proprietários. Alfredo, vamos dar as boas-vindas aos nossos 2 colegas. Vamos lá, sejam bem-vindos, engenheiro Vanderlei, engenheiro Gil, engenheiro eletricista, engenheiro ambiental. Florestal. Sejam bem-vindos ao programa Engenharia na TV. Obrigado. Vanderlei, por favor, se apresente para nós rapidamente, depois a gente entra nos temas, no conteúdo dos temas. Eu sou o Vanderlei Monteiro, né? Engenheiro eletricista, formado na UDESC em 98. Vim para Joinville já na época de 90. Fiz engenharia elétrica na UDESC, formei e continuei em Joinville. Adotei Joinville como cidade do coração, né? Estamos aqui há um bom tempo. Antes da engenharia, eu fiz o curso técnico em edificações, né? E o curso técnico em edificações, na época era CIS. Trabalhei na usina Jorge Lacerda 4, uma termoelétrica em Capoeira de Baixo. Ali que onde veio a vocação para engenharia elétrica, né? Seja bem-vindo. Você reside em Joinville? Resido em Joinville, mas no alto da terra, na área de serra de Joinville. Você está lá no que nós chamamos de Laranjeiras? Isso. Lá em Tá Laranjeiras. frio lá, Vanderlei? Bastante. É uma diferença gritante né? Diferente altitude, né? Muda bastante o clima lá em Em cima. poucos quilômetros nós mudamos Poucos muito o clima. quilômetros muda totalmente. Lá da geada, lá tem Neve frio. até, acho que já deu neve. Já né? deu, conforme o tempo, tendo umidade suficiente no ar, a geada pode acontecer, né? É um fenômeno que depende de vários elementos para poder ocorrer a neve, né? E nós temos o colega Jackson Gil Carneiro. Isso mesmo, mais conhecido como Gil. O Gil. Fala, Gil. Eu sou engenheiro florestal, né? Sou morador de Joinville. Tenho uma empresa de assessoria florestal. A gente trabalha na área já há mais de 20 anos. E sou morador de Joinville, resido dentro da APA Dona Francisca. E como profissional da área, sofro dos mesmos anseios da população de maneira geral, né? E você trabalha com engenharia ambiental, prestando serviço para quem exatamente? Isso, a gente presta serviço para empresas reflorestadoras, né? Voltada à produção de madeira, né? Seja reflorestamento de pinos, eucalipto. É aqui na nossa região. Isso. A parte de topografia também a gente faz bastante coisa, cadastramento, já referenciamento de imóveis rurais, urbanos. E você você tem uma propriedade rural dentro da APA. Onde exatamente? É em Piraberaba, na estrada do Morro, bem no pé do Morro do Tromba. E localizado dentro da APA Dona Francisca, né? Eu sou conselheiro também, dentro do Conselho Gestor da APA Dona Francisca. Represento a cadeira da CEF, que é a Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. Seja bem-vindo, Vanderlei também seja bem-vindo. A sua propriedade também é uma propriedade rural dentro da APA? Sim, a propriedade fica na Estrada Laranjeiras, né?
em cima lá. Ah, e é totalmente dentro da APA também, Céu Dona Francisca, mas era uma área um pouco mais esquecida ainda é esquecida pelo Poder Público Municipal de Joinville, né? Inclusive ela fica praticamente na divisa entre Campo Alegre e Joinville, né? Onde acontecem os impasses do limbo, né? Ninguém assume lá a comunidade, nem Campo Alegre direito, nem Joinville direito, por fato de estar na divisa. O traçado do município de Joinville, ele atravessa a Estrada Laranjeiras em alguns trechos, volta a pertencer a Campo Alegre, depois volta para Joinville, então é É uma bem divisa difícil, seca, né? Como a gente diz, e aí a gente fica praticamente no limbo. bem Mas a gente difícil. faz parte Mas do município de Joinville, sim. difícil, mas extremamente rico para o tema que nós vamos conversar. Com certeza. Alfredo, você tem propriedade rural? Não. Mas Não. você Eu tem. tinha antigamente um sítio ali na Ribeirão do Cubatão, né? Mas me desfiz e hoje só moro na cidade, mas sinto saudades de ter uma chácara novamente, Uma dor de cabeça, uma né? dor de cabeça. Alfredo, mas e Mafra? Você não tem propriedades em Mafra? Não, não, eu tinha, minha família é toda proprietários rurais lá em Mafra, Papanduva, né? E meu avô tinha propriedades em Papanduva, aí eu fiquei com na parte da herança, mas daí eu vendi. E aí vim fazer faculdade em Joinville, acabei ficando, então ficava à distância, e aí se a gente ou toca uma coisa ou toca outra. Então eu parti para o ramo da engenharia, fiz a minha carreira aqui, eu tenho a minha empresa aqui em Joinville, mas sempre gostei de incomodar. lidar, de se incomodar, né? Meu avô era natural de Campo Alegre, né? Então minha família também tem propriedades, falei lá em Mafra, grandes produtores de soja, milho, e que estão numa fase crítica agora e sempre reclamam dessa código ambiental que sempre corta madeira, é um problema. Sei que antigamente meu avô também tinha serraria, se cortava pinheiro, embuia, né? E hoje essas madeiras são meio proibidas, né, de cortar. Mas é a lei, né? A lei muda e eu sei que hoje os produtores rurais ou com pequenas propriedades se incomodam, né? Eu participei alguns anos atrás como conselheiro aqui do Condema, né? Então a gente sempre via que tinha uma reclamação muito grande de quem tem a propriedade rural, né? E aqui em Joinville é um sistema um pouco diferente, que são pequenas propriedades, né? Então envolve muitos moradores e justamente nessas áreas de proteção que realmente é pesado para o agricultor querer fazer alguma coisa. Bom, eu, fechando a roda, eu também tenho uma propriedade rural ali na Estrada Mildau. Aliás, foi a minha primeira propriedade adquirida. Eu era ainda solteiro quando decidi começar a angariar meu patrimônio e tive a ideia de adquirir um imóvel próximo, rural, e dei preferência para a Estrada Mildau, porque é a primeira das estradas no trecho da Dona Francisca após a BR-101, é a primeira das estradas, então, de certa forma, como eu ia ter muita atividade também na área urbana, era a mais fácil de eu me deslocar. Então, eu sou proprietário inicialmente de uma propriedade, desde 1977, e depois adquiri mais duas propriedades anexas, vizinhas, a minha, que os proprietários estavam colocando à venda, e para evitar que ocorresse assim, um mau uso e mal ocupação, eu adquiri mais duas. Então eu tenho 3 escrituras hoje, mas é tudo uma área só contígua. E eu, como o Alfredo já falou, procuro preservar. Na realidade, eu não sou um produtor,
Eu não trabalho em área rural, eu sou um proprietário rural e tenho interesse realmente, desde o começo sempre tive, de que essa propriedade seja bem cuidada, seja preservada, que ela tenha frutos, benefícios, tenha uma série de coisas. Então são aí vários anos que eu sou proprietário rural e só cuidei da minha propriedade até hoje, pouco fiz, mas à luz de muitos acontecimentos, eu sou um infrator. Eu sou um infrator, inclusive me defendendo de um processo de um vizinho que foi lá colher uns pau e alguém, não sei se denunciou ou se o fiscal naquele determinado momento esteve lá passando e simplesmente abriu um processo. O processo meio que correu, meio que a revelia. Eu estou aí me defendendo, já estou com 2 contratos advocatícios para me defender de 2 palitos. Na realidade, não é 2, é 12 palitos que o rapaz foi cortar para ajudar o colega a construir o barracão dele. Então, os meus 200 mil metros quadrados de área preservada não contam nada frente a um erro de um vizinho que cortou 12 palitos sem a minha autorização, mas à luz da lei eu sou um infrator. Ou seja, só para que fique no preâmbulo do que nós vamos conversar e que eu gostaria então de pedir a participação do Gil e do Vanderlei para fazer um pequeno arrazoado do que é a nossa APA e do que é o nosso plano de manejo, que recentemente ele foi revisado. Ele originalmente é 2013, ele teve uma revisão agora em 2025 e teve uma assinatura agora em 2026, assinatura da revisão do plano de manejo. Vanderlei, o nosso plano de manejo, ele amadureceu, ele está em boas condições de aplicabilidade. Como é que você interpreta esse tema? O plano de manejo nosso, ele é muito interessante, né? Mas para que a gente possa entender o plano de manejo, né, como toda a pauta ambiental, a gente precisa expandir um pouco mais o pensamento. O que acontece? A ideologia ambientalista está muito forte. E qualquer narrativa a respeito disso, ela se transforma numa denúncia e se transforma num processo, como o senhor está respondendo agora. Então é assim, mesmo o Código Municipal do Meio Ambiente que está sendo revisado agora, qualquer árvore, subbosque, bosqueamento, vai ser proibido, em tese. É o que aconteceu com o senhor. Uma pequena árvore, 5 centímetros de diâmetro, já cortada sem autorização, já é um problema. A APA Serra Dona Francisca, eu apanhei muito desde o início, nós estamos participando desde a revisão do Plano de Manejo de 2024. É uma APA que ela tem seu fundamento. Ela é importante, sim. A gente não está contra a APA Serra Dona Francisca. O que acontece? A APA Serra Dona Francisca, ela cumpre o seu papel. Porque o que acontece? A Lei 9.975 de 2000, ela estabelece as classificações de unidades de conservação. E o que deve ter para que uma área seja especialmente protegida, conforme a Constituição Federal, o artigo 225. O que acontece? A APA, nossa, Serra Dona Francisca, ela apresenta todos os requisitos. Ou seja, 100% da água que abastece a maior cidade do Sul vem da APA Serra Dona Francisca. Então faz justo ser protegida. Ponto. Aí todo mundo concorda. O que a gente, às vezes, entra em conflito é o extremismo. Porque tudo que é extremo demais é prejudicial. O que diferencia o veneno do remédio, o remédio do veneno, é a dose. E a pauta ambiental está nesse nível. Então, o que acontece com a nossa APA? Ela ficou num sistema que é extremamente rígida, ela não cumpre seu papel na contrapartida com o proprietário rural dentro da APA. No artigo 47 da Lei 9.975, diz que, 47, que as unidades, as companhias públicas ou privadas que se beneficiam das restrições impostas aos proprietários rurais dentro de uma unidade de conservação sustentável, APA,
precisam retribuir, contribuir. Ou seja, nós temos uma restrição, em contrapartida nós deveríamos ter uma compensação. É o caso específico da Companhia Águas de Joinville. Ela se beneficia com a água que chega na captação da ETA do Cubatão em Piraí, com 78%, 76% de índice de qualidade da água. É um índice muito alto, uma cidade do tamanho de Joinville. Então, o custo de tratamento dessa água reduz, por quê? Porque nós preservamos lá em cima na bacia do Cubatão e na bacia do Piraí. Então, em contrapartida, o que acontece? Essa companhia deveria retribuir essas compensações, melhorando a gestão, melhorando as atividades rurais, investindo em tecnologia para o proprietário rural e fomentando o crescimento dessas práticas sustentáveis e dentro dos limites adequados de preservação e de utilização dos recursos naturais públicos. Mas não acontece isso. Então, esse é o grande gargalo que a gente encontra dentro da unidade de conservação da Passeio Dona Francisca. A gente entende sua importância, mas não é cabível que o proprietário rural, dentro da APA, sustente essa máquina sozinho. Ou seja, nós temos a nossa propriedade, temos restrição de uso em áreas verdes, nascentes, APP, reserva legal, e não temos nenhuma contrapartida, nenhum benefício. E ainda somos multados. Então, ou seja, nós cuidamos da água, nós cuidamos do meio ambiente e ainda somos multados. Ou seja, nós não somos recompensados por isso. Em nenhum momento. Isso eu acho que é um agravante. Então, o que a gente pede, e está previsto no código, né? Quero ver como vão implementar essa política, que é o PSA. Mas o PSA tem que ser um pagamento por serviços ambientais justo e digno. Porque as multas e os impostos são cobrados em UPMs. Seria interessante que o PSA também fosse pago na mesma moeda, né? UPM, Unidade Padrão Municipal. O proprietário com certeza iria preservar com muito mais prazer, com muito mais afinco a água que abastece a maior cidade do sul do país. Gil, você que trabalha na área com empresas que operam, não só dentro da APA, na área toda, como é que você interpreta? Veja, a posição do Vanderlei está claríssima, ninguém é contra, haver uma APA, ninguém é contra, haver um programa de conservação, mas tem que haver equilíbrio e respeito aos proprietários. Como é que você, que representa e trabalha com isso, lê esse momento que nós estamos vivendo? Pocini, primeiro vale ressaltar que Joinville é a maior cidade do estado em questão territorial, né, com mais de 112 mil hectares. E Joinville não é só fábrica e asfalto. 80% do território de Joinville é área rural. E desses 80%, 74% de todo o município é preservado. Então, Joinville é muito mais do que indústrias. O poder de preservação de Joinville é altíssimo, né? Hoje a gente conta com, segundo dados do CAR, Cadastro Ambiental Rural de Santa Catarina, com um pouco mais de 1.500 propriedades cadastradas no município de Joinville. Então, são pequenas e médias propriedades, onde mais de 80% dessas propriedades são preservadas. Ou seja, o pequeno produtor de Joinville produz em apenas 12% da sua área territorial. Se o produtor tem uma área de 10 hectares, ele produz, tira o sustento da sua família em apenas 1,2 hectares. É um grau de aproveitamento muito baixo, né? Se preserva muito mais do que a própria legislação federal exige, né? O Código Florestal, a Lei 12.651 do Código Florestal Federal, tanto quanto o Código Florestal Ambiental Estadual, prevê que o bioma Mata Atlântica, o produtor deve preservar 20% de sua propriedade como reserva legal. O joinvilense preserva 80%. É 4 vezes mais do que a legislação federal permite. Então, vale ressaltar que o joinvilense tem o hábito de preservação. A cultura de preservação, como o senhor frisou muito bem no início da sua propriedade como exemplo, já está enraizado no joinvilense, né? Essa pauta de preservação. E é lá na propriedade rural onde a mágica acontece, né, Pocini? Porque, se veja bem, eu produzi em apenas 12% da minha propriedade rural. Preservar os outros 80% aí tem parte de infraestrutura, de benfeitorias, acaba aumentando um pouco mais. Mas área produtiva é 12% da propriedade rural. E os outros 88% são destinados à preservação, à conservação. Então, se toda a população da cidade e as indústrias recebem uma água de qualidade, é graças ao produtor que está lá preservando. E qual é o incentivo que esse produtor tem? Além de multas abusivas,
e fiscalização, o produtor rural de Joinville, ele é tratado muitas vezes como um bandido, e não é realidade. Apesar da grande área de Joinville estar localizada na área rural, apenas 3% da população está lá. Pouco mais de 22 mil pessoas moram na área rural. Ou seja, 22 mil pessoas preservam para todo o restante da população. Qual é a porcentagem de área da APA em relação ao município todo de Joinville? 47% do município de Joinville é unidades de conservação. E a Dona Francisca? 35%. 35%. 35%. Ou seja, 35% do município de Joinville é a área é a APA Dona Francisca, com 1.000 e poucos propriedades. 1.500, pouco mais de 1.500 propriedades cadastradas no CAR. Bom, nós estamos interrompendo o nosso primeira parte do programa. Vamos dar uma pequena parada e já retomamos em seguida. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Olá, pessoal. Retomando o nosso programa, então. Nós, no primeiro bloco, para quem assistiu, foi colocado a par dessa problemática que existe no que se refere às áreas ambientais, áreas rurais, legislações, de forma bastante ampla, mas bastante rica. Depoimento do Vanderlei, depoimento do Gil, que é profissional da área, e que ficou bastante claro. Joinville é uma cidade naturalmente preservacionista. É uma cidade naturalmente moderna, industrial, mas cercada de áreas bem preservadas, áreas rurais.
E isso não é fruto de legislação, né, Vanderlei? Isso é fruto de conscientização familiar de gerações, porque isso não nasceu assim, de uma hora para outra. E agora nós estamos enfrentando mais um passo, que foi a revisão do plano de licenciamento ambiental da cidade, do programa de... Inclusive foi assinado hoje, Vanderlei, Sim. e que também atua nessa área que já tem a sua APA, nessa área que já tem legislação federal, já tem legislação estadual, porque ela cobre o município todo. E com relação a esse programa de revisão de licenciamento ambiental, você tem alguma opinião macro para nos dar? Veja, só deixando bem claro, esse programa aqui, como o programa anterior, que foram com os nossos conselheiros do CONDEMA, é uma preparação para uma série de encontros que nós desejamos fazer para que esse assunto se torne melhor discutido e dê melhor visibilidade à população de toda essa situação, como o Gil bem falou. São 1.000 e poucas propriedades que cuidam de 100% da água da cidade, num nível de 75% de qualidade já na sua entrada, certo, Vanderlei? Isso não é pouca coisa, isso não é para qualquer um. No maior município do estado de Santa Catarina, ok? Vanderlei, o que você interpreta do nosso Código Ambiental? Olha, eu acho que o nosso Código Ambiental, e ainda fazendo um paralelo com a APA Serra Dona Francisca, que, em tese, vão estar todo dentro do mesmo bojo legislativo, né, de legislações, etc. O que falta? Além de leis, já que a gente preserva tanto como o Gil falou, é o seguinte: gestão. A APA Serra Dona Francisca, do nosso ponto de vista mais crítico, é a gestão. E se confunde muito gestão com fiscalização. Fiscalizar não é gestão. Quando você vai fiscalizar, e normalmente multar, é que já aconteceu o dano ambiental. E às vezes acontece por falta de conhecimento do proprietário rural. Muitas vezes o proprietário rural é hipossuficiente, ele não conhece a legislação como um todo, e ele comete seus atos que praticavam há muito tempo, e quando se percebe, a legislação mudou, a área de preservação aumentou, e a bacia hidrográfica XYZ, e agora não pode mais. Então, o que podia não pode mais. Então, o que falta bastante no nosso ponto de vista é gestão ambiental. Ou seja, em vez de se preocupar em criar novas unidades de conservação e criar mais dificuldades, façam a gestão. Invistam em treinamento do proprietário rural, em tecnologias mais avançadas, em novas formas de tratar a agricultura, a pecuária, os investimentos dentro da área, porque existe. Se você pegar hoje os dados da Embrapa Territorial, por exemplo, uma empresa brasileira de planejamento da pecuária brasileira e da agricultura, vocês vão ver os dados que são alarmantes do quanto que se engessa a nossa agricultura, nossa pecuária, por causa da pauta ambiental. E o Código Municipal Ambiental Municipal, agora que foi aprovado, né, foi sancionado, ele vem de uma forma, no nosso ponto de vista, obviamente, né, com vários gargalos que não foram resolvidos nem na APA Serra Dona Francisca e que agora complicam ainda mais. Por quê? Porque o órgão público da gestão ambiental, ele não assume o seu papel de gestão. Por exemplo, antes do Código Municipal, vou falar ainda da APA. Instalações de energia elétrica dentro das propriedades rurais dentro da APA. O que é o gargalo? Qual é o problema? Por que ninguém consegue ligar um padrão de energia elétrica dentro de qualquer propriedade rural, dentro da APA Serra Dona Francisca? Eu, como profissional da área, não podia me conformar com essa situação, e eu fui atrás. E cada vez que você pergunta, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, dizem que é porque é um APP, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Daí eu fui atrás, pesquisei. O que acontece? A resolução 1000 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, diz que as concessionárias de energia só poderão ligar energia elétrica dentro de uma unidade de conservação, ou seja, de uma área protegida,
com a anuência do órgão gestor. Então, você vai fazer um empreendimento, você precisa de energia elétrica numa propriedade rural, que não necessariamente é uma construção, às vezes precisa para irrigação, você precisa para uma iluminação, para um ponto de carregamento de uma bateria ou de um equipamento agrícola, que você precisa ali de energia para alguma outra função agrícola especificamente, que não necessariamente uma construção, porque aí você teria uma licença ambiental para construção, ou às vezes você tem uma casa consolidada, um galpão consolidado, que você precisa de energia lá, que é um direito que você tem como proprietário rural, e é negado esse direito. Por quê? Porque quando ele vai na concessionária, na Celesc, por exemplo, ela precisa do documento de autorização do órgão gestor. Você vai no órgão gestor e diz, não, a culpa é da Celesc que não liga. Mas quando você entra no site da prefeitura, com toda a documentação, paga todas as taxas, porque qualquer informação na prefeitura você paga uma taxa. Requer a documentação, ela vem como meramente informativo. Ela não vem como documentos, não. A propriedade está regularizada, teu parcelamento do solo está legalizado, tua área dentro da APA Serra da Francisca está definido teu zoneamento, zoneamento de produção, zoneamento de zona restrita, etc, etc, como são 7 zonas na área da APA. Eles dão esse documento, mas meramente informativo. Isso não tem validade legal para a concessionária. Se a resolução da ANEEL, que rege o comportamento das concessionárias, diz que precisa de uma anuência formal do órgão gestor. Por exemplo, se a APA fosse estadual, além de toda a documentação do município, ainda assim precisaria de uma documentação, de uma anuência do IMA, que é do Estado. E esse documento a SAMA não fornece. E já nos colocamos à disposição para contribuir, mesmo assim ainda não... Tivemos lá, inclusive, numa reunião. Exatamente, né? Nós representamos a Proágua, né? Associação dos Proprietários de Terra da Mata Atlântica com Recursos Hídricos, representando os nossos associados, estivemos lá, né, Subsíndico? E veremos ainda. Não nos contactaram mais, nós estamos à disposição para contribuir. Mas isso faz meses? Ou... Faz meses. E é nesse sentido. E se cria um Código Municipal do Meio Ambiente, engessando ainda mais as demandas dos proprietários, se não é feito nem a gestão da própria unidade de conservação, que é a mais importante do município. Vamos ser, né, justos que a APA Serra da Francisca é a mais importante do município. Tem 35% da área total do município? Não, e fornece 100% da área. E fornece 100% da Imagine água. se a gente conseguisse, né, benefícios compensando todas as restrições que são impostas justamente por causa do fornecimento de água. E o Código Municipal do Meio Ambiente, ele tá bem complicado, né? Assim, não tenho o que dizer, né? Se você pegar o artigo 133 do Código Municipal do Meio Ambiente, é um artigo que é difícil de a gente, como engenheiro, né, que acha que tem que resolver o problema e colocar tudo dentro da prática, né, e entender. Por exemplo, me permitam ler. Artigo 133. Causar incômodo por emissão de substâncias odoríferas acima dos limites de percepção e além dos limites da propriedade em que se localize a fonte emissora. Quem é que vai fazer a percepção desses limites de odoríferos, né? É o fiscal? É o vizinho? Não existe um dado técnico-científico que diga assim, ó, o limite de tolerância para esse gás é de X. O limite de tolerância para essa substância odorífera é de tanto, para que você possa mensurar e aí então enquadrar o vizinho, o emissor dessa substância no ar de uma forma justa e correta. Bom, se o vizinho tiver um problema de gripe, por exemplo, vai ter uma percepção. O fiscal vai ter outra. Quem é o responsável por fazer essa percepção ser fidedigna, né? E se, por exemplo, acabou com o churrasco do final de semana, né? Porque se você fizer um churrasquinho ali, o cheirinho passar pro lado do vizinho, e se o vizinho for vegano, você tá multado, né? E tem os agravantes ainda. Que se o agravante é o artigo 176, que se você fizer isso no domingo, ou sábado ou domingo, tem agravante. E se for no horário noturno, depois das 19 horas, é mais grave ainda. Então, esqueça fazer churrasco sábado, domingo, depois das 19 horas. É o Código Municipal do Meio Ambiente. Então, tem coisas assim que carece de uma revisão. E eu daria
de antemão uma sugestão, né? Eu acho que precisaria uma revisão legal e a gente sugere, né, que seja feito tripartite, que a engenharia, como todo o CAJ, com certeza se colocaria à disposição, que as empresas, o setor de produção, produtivo, comércio, participasse com seus representantes, a sociedade civil organizada e o poder público participasse. Aí sim formar um documento que atendesse as demandas de todos, né? Mas, Vanderlei, em tese, me parece que eles fizeram isso ou tentaram fazer isso, só que não atinge todo mundo. Quer dizer, como é que chega num documento desse que não atingiu todo mundo, mas que tecnicamente ele foi feito conforme manda o manual, conforme manda o figurino? Quer dizer, foi assinado hoje, mas a primeira leitura de alguém que não participou do assunto, quer dizer, já encontra coisas assim inexplicáveis. Porque, né, o senhor sabe que a engenharia ela é mensurável, né? Então a gente não consegue entender algo que é abstrato, ou seja, tem que ter números, tem que ter dados. Então, para ter uma substância emitida, além dos limites de percepção, para nós não cabe. Tem que ter um limite. Qual é esse limite? Tantos por cento? Qual o valor? Como é que se mede essa percepção? Daí sim. Mas por percepção de quem é o que vai perceber. Então, esse é um dos gargalos que talvez a engenharia, né, raiz, pudesse resolver, né, equacionar isso, colocar as variáveis. Então, ó, tantos. Ou seja, você confirma e corrobora que essa intenção do CAJ de criar uma sequência de debates com pessoas, ela é muito rica, ela é muito importante no processo. Brilhante sua... Que poderia ter já acontecido. Já poderia ter acontecido muito antes e contribuído, como agora estou sugerindo, né, que o CAJ abrace essa causa realmente, para que esses dados sejam mensuráveis, pelo menos, né? Que tenham... Hoje existem inúmeros equipamentos que podem medir isso, né? A qualidade do ar e tudo. Então, o fiscal tem que ser munido de tais ferramentas para que chegue lá e não seja no disque, não disque do vizinho. Se eu tenho uma rixa contigo, você não faz mais churrasco. Porque não define nem que tipo de odor que é. Quer dizer, esse é um exemplo. Um exemplo de tantos outros que tem aqui. Né? Existem vários outros. Gil, o que você interpreta desse momento que a gente está atravessando aí nessa revisão do plano ambiental? Assim, primeiramente, é um prazer estar falando sobre esse tema no dia de hoje, né? O dia que foi assinado pela prefeita em exercício, né, o novo Código Ambiental do município. E, em segundo ponto, é uma decepção muito grande, né? Porque a gente esperava realmente uma tratativa melhor no Código Ambiental municipal. Carecia de uma mudança. Tem alguns pontos positivos, claro que tem. Mas, em sua totalidade, não trouxe luz às questões que a gente precisava, sabe? Toda a parte ambiental, existe N legislação que não traz segurança, que é uma dificuldade gigantesca para nós, profissionais da área, conhecer toda a parte de legislação ambiental e aplicá-la. Então, isso não traz segurança também para o fiscal, por exemplo. Muito menos para o produtor rural. Então, esse novo Código Ambiental do município, ele está trazendo uma dificuldade ainda maior, porque cabe muita interpretação, em diversos artigos cabe interpretação. Como o Vanderlei frisou, não tem números. Não tem números para nos dar base legal para nada. Então, interpretação. Se o fiscal for lá e ver que o cheiro o cheiro de churrasco está muito forte, ele pode autuar e a gente não pode fazer nada. O proprietário não pode fazer nada. Fica de mãos atadas, realmente. E com o código do jeito que está, do jeito que foi assinado, está dando esse pleno poder para o fiscal. E, então, carecia de mudança, carecia de uma adaptação, mas do jeito que foi tratado, que foi trazido esse código ambiental, não trouxe luz às questões que nós precisávamos. Tem um artigo que alguém me alertou, que eu achei realmente bastante preocupante, que é o artigo 154. Esse artigo 154, ele diz o seguinte, Vanderlei, eu vou pedir permissão a vocês também de ler, mas veja só, ele estabelece que no exercício da ação fiscalizadora fica assegurado aos servidores da administração municipal, direta ou indireta, a entrada a qualquer dia e hora
e a permanência por tempo necessário mediante a apresentação de credencial em quaisquer estabelecimentos públicos ou privados. O texto também afirma que não se deve negar informações vistas a projetos, instalações, dependências, maquinário, equipamento. Ou seja, o artigo 154, ele joga no lixo toda a Constituição brasileira no que se refere ao direito de propriedade e privacidade. Exato. Mas aí é o que o Gil acabou de falar que a gente está questionando. A gente não está questionando a ideia de fazer a atualização do Código Municipal do Meio Ambiente. Isso é perfeito. A ideia é perfeita, né? O que aconteceu? Está mal redigido. Por exemplo, um direito, nesse artigo que o senhor está se referindo, eles ferem quando, por exemplo, a propriedade em que eles forem fiscalizar é a residência do dono da... O proprietário mora naquela propriedade rural. Aí ele está violando um domicílio. Mas, Vanderlei, Na violação do domicílio, ele não tem esse poder de polícia. Mas veja, o artigo 154 é para a cidade toda. Ele se enquadraria nessa sala, inclusive. Perfeito. Exatamente. Se alguém disser que o Roger, que é o dono da sala aqui, tem um passarinho aqui dentro, eles vão bater na porta, o Roger é obrigado a abrir, sem nenhum tipo de documento jurídico qualquer, e eles têm o direito de ficar aqui o tempo que eles quiserem. E para ser bem exato, ele não precisa nem bater na porta. Não precisa nem bater Ele na pode porta. chegar e entrar. Ele pode chegar e entrar. Ele simplesmente pode arrombar, inclusive. É isso mesmo? Mas aí tem um outro artigo lá no começo, do artigo 3º, que diz que a supremacia do poder público. Eu acho que aí está acontecendo uma violação, no nosso entendimento, né, dos direitos e garantias constitucionais, tá? Tem que ter limites. Esses limites, eles são abusivos, né, no ponto de vista assim. Eu acho que o fiscal tem direito da fiscalização do meio ambiente, é uma atribuição dele, mas ele tem que ter limites. Não é assim. Não se trata de marginais nem de bandidos para que ele meta o pé na porta e entre. Nem a polícia perseguindo o marginal faz isso. Ou seja, o cara roubou o carro, entrou para dentro da casa, se não foi flagrante delito, a polícia não pode entrar sem um mandado judicial. Agora o fiscal pode entrar em qualquer estabelecimento, a qualquer hora do dia e da noite. E ficar pelo tempo que achar conveniente. E produzir os efeitos e os procedimentos que achar conveniente. Que ele bem entender. Exatamente. Só que assim, tem limites. Daí eu pesquisei também, fui pesquisar onde é que está um código de conduta do fiscal, um código de ética. Não existe. É do funcionarismo público como um todo. Então, ou seja, o princípio do funcionarismo público. Eu acho que aí ferem bastante os nossos direitos de propriedade, os nossos direitos de cidadão honesto e trabalhador do município, principalmente. Isso aí tem que ser revisado. No nosso entendimento, é inconstitucional. Ele não pode fazer desta forma. Se não tiver uma denúncia, se não tiver uma real necessidade de fazer essa investigação. E a educação e o bom senso rege todo o trabalho, né? Olha só. E a presunção de inocência? E olha só o que está acontecendo. Se a gente expandir um pouco o pensamento, qual é o risco que está correndo esse artigo 154? Olha o que está acontecendo no país todo. Com essa mesma autorização, o ICMBio está invadindo propriedades, destruindo propriedades, confiscando o gado e pode provocar o maior desastre sanitário do país. Porque o gado está sendo removido sem guia de transporte de animais, o GTA, sem a fiscalização do órgão fiscalizador, no nosso caso que seria a SIDASC, e não sabe-se para onde está indo. O gado pode estar morrendo e esse gado deslocado sem a devida vigilância sanitária pode provocar uma crise sanitária sem precedentes no país todo. Por quê? Excesso de autorização. Eles, porque são um órgão ambiental fiscalizador, acham que tem o direito de violar qualquer tipo de outras regras que existem. Hoje você não pode transportar o teu boizinho daqui para outra propriedade rural, sem uma guia de transporte de animal. Eles podem. Eles fazem. 20, 30, 40 mil animais sumiram, morreram. E se esses animais tiverem um deles contaminado com brucelose bovina, pode contaminar o rebanho inteiro e comprometer o Brasil até nos mercados internacionais.
Bom, senhores, nós estamos interrompendo, chegando ao final da segunda parte do nosso programa. Vamos fazer uma pequena pausa. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Bom, pessoal, então estamos voltando ao nosso programa, estamos no terceiro bloco. Quem assistiu o primeiro e o segundo foi informado, contextualizado do que se chama essa questão de preservação ambiental, propriedade, poderes, fiscalizações. Esse assunto foi tratado e ficou claro para todo mundo que realmente nós precisamos conversar bastante, nós precisamos integrar bastante a própria comunidade especializada, cada um na sua área, para que a gente amadureça em relação a isso. Eu vou pedir a opinião do Alfredo, que tem raízes na terra, mas agora ele já virou só urbano, e como é que ele vê isso, como é que você, como um joinvilense que vive na cidade, que vive em casa, que vive em apartamento, num bairro totalmente urbano, como é que você está interpretando um pouco agora essa situação, e como é que você interpretava? Porque realmente quem mora em apartamento no meio da cidade, meio que acha que o resto tem que ficar congelado para o bem dele, não é isso? Hoje está havendo uma procura muito grande, né, de pessoas que moram na cidade, de ter uma chacrinha ou de ir para a área rural. Mas talvez, como estavam comentando, ele não tenha conhecimento do que ele pode fazer. Eu vou comprar uma área ali
no Rio da Prata ou no Quiriri, mas ele chega lá, e agora? Pode cortar uma árvore? Pode cortar, mas se a fiscalização for lá... Não pode cortar. Sem autorização não pode cortar. Não pode cortar, exatamente. Mas então, mas essa visão hoje de muitas pessoas, elas querem sair da cidade e morar numa propriedade rural. Mas aí acho que eles têm que conhecer esse código ambiental, o que ele pode fazer, o que não pode. É o teu caso, né, Focino? Vanderlei, você falou em gestão. Nós precisamos de gestão. E realmente o que precisa é gestão. E não é só uma gestão de dizer não. Principalmente uma gestão de dizer sim. Ou seja, o que nós podemos fazer? Nós deveríamos estar sendo procurados e estimulados com ideias e projetos para que a gente se interessasse a desenvolver para criar valor na propriedade sem comprometer o futuro de ninguém. Perfeito. Existe isso, Vanderlei? Existe e bastante. Por exemplo, Joinville é rica nesse sentido. Nós temos a UDR, está cheio de profissionais lá da agronomia, engenheiros florestais, engenheiros de todos os níveis, a piscicultura, cursos, capacitações. É investir, é uma questão de investimento. Nós temos também a Embrapa, que também fornece informações relevantes para a agricultura de todas as formas. Tem a IPAGRE, por exemplo, tem um programa da IPAGRE que é um programa de caíva, ou seja, plantar pastagem entre as árvores, sem precisar derrubar as árvores existentes. Você faz um manejo de uso sustentável, ou seja, você tem as árvores adultas ali, sem mexer nelas, e você planta uma pastagem nativa da região do norte de catarinense, que é a missioneira gigante. Você planta, é de muda, é um pouco mais difícil o manejo, mas existe. E se tivesse incentivos, financiamentos, tecnologia, orientação profissional qualificada, você não destrói o meio ambiente e ainda preserva, e ainda tem sustento da tua família sem consorciando as duas coisas, né? Produção pecuária. E não precisa ser o gado. Aí você pode selecionar os animais mais tranquilos, que não vão afetar o ecossistema. Por exemplo, se você criar ovelha, que é o que nós criamos lá em cima também, a ovelha é um animal extremamente tranquilo, dificilmente vai depredar o meio ambiente, porque eles não entram na água, não gostam de água, não tem força para derrubar uma árvore, né? Mesmo as pequenas, e elas vão só pastar. É um animal de fácil manejo. Então, às vezes, é um pequeno ajuste, uma boa vontade de um órgão técnico, como o ODR, tem profissionais qualificados, pode mudar o ganho, a atividade econômica daquela propriedade, daquele proprietário, de forma que ele consiga ter o seu sustento e ainda assim preservar. E aí essa compensação das áreas restritas, através de um PSA, complementa a renda do proprietário rural. Ele vai preservar, vai cuidar da terra e ainda vai tirar seu sustento. Isso é perfeitamente possível. Temos várias faculdades e universidades, temos centros de pesquisa aqui dentro do município de Joinville e ainda podemos contar com o Estado, que tem as universidades federais, o Centro Agroveterinário de Agronomia em Lages e outras cidades aí, a UIFSC aqui em Araquari. Tem tudo para funcionar. Não funciona, às vezes, por falta de uma gestão mais eficiente. Uma gestão com o objetivo de dizer sim, vamos fazer. Exatamente. Essa é a ideia. Gil, você que é um engenheiro florestal, você tira a riqueza da floresta. Você cria riqueza na floresta. Você tem a visão do Vanderlei também? Perfeitamente, Pocini. Nós temos um potencial gigantesco, né, de produzir floresta. O pessoal hoje vê floresta como preservar a floresta é criar leis que proíbam o corte. E tá errado. A gente tem que ter legislação que permitam eu explorar as florestas, eu fazer o manejo das florestas. Por quê? Vamos usar o exemplo da araucária. Por que a araucária está tanto tempo em extinção? Não é o indivíduo araucária que está em extinção, é o material genético dela que está em extinção. Por quê? Porque o produtor rural vê a araucária como um problema. Se ela começa a crescer no pasto, ele vai lá e corta. Não tem um incentivo. Agora, se eu começar a permitir criar uma legislação que esse proprietário rural possa cortar uma ou duas araucárias da sua propriedade sob
responsabilidade de plantar outras 10, 20, 30 para compor aquelas 1 ou 2 que ele cortou. Eu vou estar gerando renda para esse pequeno produtor e vou estar preservando a espécie. Por quê? Porque eu estou incentivando o plantio. Ele vai plantar com o maior prazer. E com isso a gente vai ter um melhoramento genético dos indivíduos. E Araucária, por exemplo, que é um indivíduo com alto potencial madeireiro para todos nós, porque é muito fácil eu falar em preservar floresta e não corte árvores sentado a uma mesa de madeira, né? Ou morando em uma residência onde o telhado é de madeira. Então a madeira está envolvida no nosso dia a dia, em quase todas as atividades do nosso dia a dia, a madeira está envolvida. Então por que não incentivar isso? Por que não incentivar a produção de florestas, não só exóticas, mas como nativas? A madeira é um grande negócio na Alemanha, por exemplo. Tanto no corte de manejo, quanto na aplicação de móveis. É um material riquíssimo. E por que nós não temos essas políticas de incentivo? Peroba, por exemplo. Peroba era uma madeira riquíssima, que tinha abundância na região. Por que não tem mais? Porque não tem incentivo. O palmito Jussara tende a caminhar para o mesmo destino. Porque não tem incentivos de produção. E se o proprietário não produz, infelizmente ele não vai deixar se desenvolver naquela... Ele é proibido de poda, né? Exatamente. É proibido de poda. Eu posso plantar, mas não posso podar. Aí qual a vantagem? Posso plantar, mas não posso podar. Percebe que a gente tem formas de fazer dinheiro com florestas e proteger e preservar ao mesmo tempo. Só falta políticas públicas que enxerguem isso, que tenham essa visão de que consumir é preservar. O consumo e a produção, eles estão alinhados. Tem que caminhar juntos. Vanderlei, você demonstrou e listou uma série de competências que nós temos aqui na região em condições de gerar isso. O Gil está nos mostrando mercado e oportunidade para que essas competências realmente criem riqueza, criem benefício. Eu visitei uma vez uma feira na Alemanha, uma feira em que um dos segmentos da feira eram móveis de madeira. Eu saí encantado com o que é feito com a madeira, encantadíssimo. E, claro, eles têm um manejo das florestas dele muito pequeno, mas a maioria das madeiras que eles consomem vem de fora, né? Então, eles lucram com isso. E a nossa indústria madeireira está se transformando puramente em fazer MDF, ou seja, a gente corta as madeiras para fazer pó, para depois fazer um compensado. Não tem mais se usado a madeira em estado natural de madeira, né, Gil? Exatamente. A gente está deixando de produzir madeira... Como madeira. Como madeira. Consumir madeira como madeira. Exatamente. Então, se nós temos essas competências todas, Vanderlei, como é que essa gestão poderia funcionar? Nós temos 2 minutos. Olhando diferente, olhando para fora da caixa. Aquela nossa ideia de ter lá na UDR um centro gestor completo, não só de orientação do programa, mas alguém que realmente visse projetos, desenvolvesse projetos, fizesse... Como é que está essa ideia? Está parada, né? Hoje nós temos lá um funcionário da SAMA que foi deslocado para lá, está lotado lá na UDR, mas ele é meramente hoje um comunicador. A gente traz as demandas para ele, ele pega a demanda e leva para a SAMA. Lá na SAMA, fica lá. Quando eles resolvem devolver a informação, repassam para ele, ele repassa para o proprietário rural. O que teria que ter estabelecido lá é a vontade política também, e montado uma estrutura como nós já tínhamos esboçado tempos atrás na revisão do plano de manejo. Ou seja, tem que ter um setor administrativo que receba as demandas, estude, levante essas questões, ajuste elas à realidade. Um setor financeiro que, se tiver que investir, possa investir com recursos. E que gere projetos, que gere recursos. E um sistema operacional, um órgão operacional que daí vá a campo e faça. Recursos tem, basta alocar. Haja vista que pelo Código Municipal do Meio Ambiente, 2% do faturamento da SAMA é direcionado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, quando que pela Lei 9.985 deveria ser direcionado para a APA, saiu da Ana Francisca, né? Mas mesmo que seja para o Fundo Municipal do Meio Ambiente... Você diz da Companhia de Água. Companhia de Água. Mesmo que seja para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele poderia realocar esse dinheiro para esse tipo de investimento. Por que não? Bom, o nosso tempo deu. Eu só vou, então, Alfredo...
voltar a me comprometer com todos, agradecer a visita de vocês, que nós vamos fazer esses seminários, essas palestras, para debater esse assunto. Ele é muito importante e muito rico para nós todos. Veja quanta atividade profissional tem para nós todos em torno desse tema. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, aos que nos acompanham na televisão, aos nossos apoiadores e a TVBE que nos dá o espaço. Muito obrigado, até a próxima.